Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel e vamos aqui para mais uma aula, continuando sobre as dimensões do nosso território, as características dele. Você sabe o que é um croquis? Sabe o que é um croquis? Croquis é isso aqui, ó. É um desenho livre para representar determinado espaço geográfico. Então não é perfeito, né? Mas pelo menos para os alunos terem uma ideia, tá? Começar a entender um pouco mais das posições dos continentes. Então, vamos colocar aqui com uma cor azul quais são os continentes do nosso planeta. E por que agora vai falar de continente, professor? Porque eu vou falar na localização do território brasileiro pelo continente. Então, geomorfologicamente falando, a África, a Ásia e a Europa era para ser um continente só. A África ainda dá até para separar. Mas aqueles que estudam a forma do relevo, os geólogos que estudam as estruturas internas da Terra e a formação dos continentes, entendem que Europa e Ásia é um continente só. Você vai ver que é um continente só. Mas, historicamente, nós dividimos. Então, por exemplo, aqui nós temos o continente africano. África. África não é país, pelo amor de Deus. Nós temos República Centro-Africana como país e África do Sul. Esses são países. Aí sim são países, mas África é continente. Bom, nós temos aqui, nessa massa maior aqui, que nós poderíamos chamar de Eurásia. Mas, historicamente, devido às diferenças culturais, no extremo Oriente ficou conhecido como Ásia. E o que é a Europa? A Europa é uma extensão e continuação da Ásia, como se fosse uma península. Península é aquela extensão de terra ligada a um continente, é um canal, é uma extensão, é uma parte estreita ligada ao continente cercada por águas oceânicas. Por exemplo, a península da Flórida, Península Arábica, tem várias penínsulas aqui, a aula agora não é essa. Ok, então dividir aqui, ó, mais ou menos, não é bem assim, né? Dividir assim. E aqui ficou a Europa. Europa. Nas navegações, os grandes navegadores, as nações europeias, como Espanha e Portugal, descobriram uma nova terra para eles, mas essa terra já havia sido explorada, já outros povos chegaram nela muito antes que os espanhóis e os portugueses. Há relato de que os vikings, os povos nórdicos, chegaram na América muito antes dos espanhóis e portugueses, há 500 anos atrás. 500 anos antes, os vikings já tinham chegado na América, mas não fixaram, não formaram colônia. Aí os portugueses e espanhóis passam a ocupar e colonizar esse espaço, chamado de Novo Mundo a princípio, que mais tarde vai ser chamado de América. América. E os navegadores continuam as suas expedições até conhecer uma nova área de terras, ilhas, várias ilhas no Oceano Pacífico, que vai chamar de Oceania. A maior ilha, Austrália, tá? Lembra, Austrália, país, tá, pessoal? País, Austrália, país. Tranquilo. Aqui estão os continentes. Faltou um continente, que é a Antártida. A Antártida, ou Antártica, é um continente. Não é errado falar Antártica. A origem da palavra Antártica é correta. O termo Antártica é mais correto que Antártida. Por quê? Antártica é uma palavra da junção de Ártico. Ártico era o Polo Norte, é o Polo Norte, né? Então, quando se referia ao oposto do Polo Norte, que era o Ártico, era Antártica.
ártico. Lembra que o anti é o antônimo, o contrário, né? O prefixo das palavras antônimos do o contrário. Então, anti-ártico, anti-ártica. Então, ficava antártico, antártica. Na língua portuguesa mais falada, na língua portuguesa do Brasil, nós falamos Antártida. Então não ridicularize aquele que fala Antártica, que também não está errado. Não está errado. Beleza, nós temos o continente americano e daí houve as formas de regionalização do continente americano. A América foi dividida por 3 de acordo com localização geográfica. Pela localização geográfica nós dividimos ela por 3. Primeiro, América do Norte. Aqui no meio, com as ilhas e esse estreito de terra ligando a América do Sul, nós temos a América Central. E ao sul, América do Sul. Essa é a regionalização por critérios geográficos, localização geográfica e respeitando as fronteiras dos países, que não deixa de ser também uma forma de regionalização geográfica e política, respeitando os limites territoriais de cada estado. Tranquilo? Vamos falar já no próximo vídeo sobre a regionalização do continente americano por critérios históricos, sociais, econômicos, políticos também e até mesmo religiosos.